Muito bem, muito bem. Shalom, meus queridos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um devocional. E o tema do nosso devocional é: deixe seu orgulho ser abatido. Nosso texto base está em Isaías capítulo 2, verso 17, que diz: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém, queridos. Estamos iniciando mais um livro, o livro de Isaías, que a partir de agora nós estaremos nos debruçando no devocional em cima deste livro. Por quê? Porque este livro, ele vai encaixar exatamente no tempo que Isaías vai estar profetizando, que é no tempo do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acais e do rei Ezequias. Não sei se você lembra, lá no capítulo 19, quando o rei Ezequias vai consultar o profeta, e o profeta consulta o Senhor sobre um comando, uma vitória, se Deus assim traria sobre o seu povo. Pois bem, então aqui, só para a gente se situar aqui no tempo e no espaço, aonde que Isaías vai aparecer, o profeta Isaías. Isaías é chamado de profeta maior, não é por conta da altura dele, mas por conta do número de capítulos que o seu livro possui, exatamente como Jeremias e Ezequiel, que são chamados de profetas maiores, porque o conteúdo do seu livro, ele é mais extenso. Isso não tem a ver com a importância, a qualidade ou a veracidade. Tanto os profetas menores, nós já lemos alguns, Amós, Jonas, Oséias, Joel, são chamados de profetas menores por conta que o número de capítulos do seu livro são menores, mas é só para fazer essa diferenciação. Mas ambos o que eles profetizaram estão em mesmo pé de igualdade e de importância, tá bom? Muito bem, talvez Isaías a gente possa compreender ainda mais alguns aspectos, assim como os outros livros assim nos fazem, Pois bem, então temos uma curiosidade que mais na frente nós teremos um triste fim do profeta Isaías, quando ele vai ser martirizado de forma brutal pelo filho de Ezequias, o rei Manassés. Mas isso aí são cenas mais para frente, e a teologia vai nos dar essa informação do triste fim do profeta Isaías. Uma curiosidade nós podemos perceber, porque o rei Manassés, ele foi totalmente o avesso do seu pai, o rei Ezequias. Ezequias, que foi depois de Davi talvez o maior rei de Israel, vai ter um filho tão avesso, que triste fim do reinado de Ezequias, e que terrível maldade que o profeta Isaías passou. Mas sabemos que, como servo de Deus, ele descansa e foi um grande servo e cumpriu sua missão. Amém, queridos? Muito bem, queridos, vamos lá. Estamos aqui no nosso devocional no capítulo 1 ao capítulo de número 3. E eu coloquei esse tema, deixe o seu orgulho ser abatido, porque tudo que nós vamos falar aqui nesse capítulo 3 tem a ver muito com orgulho. Vamos perceber que um dos problemas que nós tínhamos aqui em Israel era aquela questão. Tinham, o nome de Deus, tinham as alianças, promessas, mas eles não obedeciam. Eles não obedeciam a Deus. Aquilo ali era só uma fachada. Trazendo um pouco para a nossa vida, nós não somos diferentes deles. Muitos de nós, queridos, falamos de Deus muitas vezes, mas a prática ela é uma tristeza. Nós vamos ver, por exemplo, aqui também, dentro dessa questão, no capítulo número 1, a partir do versículo 10, que é uma condenação do culto hipócrita, quando há uma hipocrisia, porque é mais fácil você sacrificar do que obedecer. E aí é interessante que tem um versículo aqui no capítulo 1, no verso 16, que diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Então veja, que uma das questões que eu creio que foi a grande dificuldade de Israel, e também é a nossa dificuldade hoje, é exatamente a gente saber julgar os nossos atos. Eles falavam muito que serviam a Deus, que buscariam a Deus, que estavam na terra que Deus deu, mas eles estavam totalmente o avesso, ou seja, aquilo ali era só um discurso, mas na prática, a prática deles demonstravam outras coisas, uma outra atitude, um outro comportamento. E qual é a prova disso? Exatamente esse número de deuses que foram colocados dentro da terra de Israel. Essa é a prova mais evidente que o que eles faziam não correspondia àquilo que eles acreditavam. Aquilo que eles faziam não correspondia com aquilo que eles supostamente acreditavam e declaravam, que serviam a um único Deus, que eram descendentes dos patriarcas, que aceitaram a lei de Moisés e tudo mais. Então, Deus começa, através do profeta aqui, mostrar que Deus ele é soberano, que vai chegar um momento onde o Senhor ele vai acabar com as guerras. Qual era o problema que Israel também estava vivendo aqui?
era exatamente esse contexto de guerra. Você via que os reis estavam totalmente amedrontados por uma possível invasão dos inimigos, uma possível invasão daqueles que queriam tomar a terra de Israel. Então essa mensagem do profeta é algo que iria impactar os reis, porque eles talvez pensassem, como assim, né? Vai acabar as guerras, né? E Deus dizendo, eu vou acabar com as guerras, eu vou transformar essas armas de vocês em pá, né? Enfim, em podadeira, em coisas do campo, né? Então, ele começa a declarar como vai ser isso. Ele vai dizer que Deus, ele julga tanto sobre Israel como as nações. Deus não estava no controle apenas, né, do que acontecia com Israel, mas ele está no controle do que acontece sobre todos os reinos. Então o profeta começa a mostrar, e aí ele vai caminhando para um lado, dizendo que apenas o Senhor é soberano, não existe outros. E aí ele também fala algo interessante, que no verso 19 do capítulo 1, que se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, eles estavam vivendo um momento de apreensão por conta que eles seriam ali tomados, saqueados pelos inimigos, mas o profeta estava dizendo, se vocês quiserem e vocês ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra, porque o Senhor tem o melhor para vocês. Agora, pensa o seguinte, como que alguém pode acreditar numa promessa dessa, vivendo em terrível apreensão? Então, por isso que era muito mais fácil recorrer aos deuses. Porque nós falamos em outros áudios que dá a impressão de que a divindade idólatra, ela pode ser manipulada. Só que com Deus o negócio não funciona assim, porque requer uma mudança de comportamento. E aí diz o que eles têm que mudar. Deus começa a confrontar eles para eles tirarem os ídolos, tirarem os ouro, a prata que eles faziam os seus ídolos. Eles vão mostrar que eles não tinham apreço pelo próximo. Ele vai começar a mostrar vários pecados, né? Os pecados, por exemplo, dos príncipes rebeldes, de ladrões. Ele começa a mostrar, confrontar o povo do real problema que está acontecendo na nação. Aí que eu estou caminhando aqui já para o final dessa palavra para você entender, então eu peço a sua atenção. Então aqui que é o problema. Não era necessariamente o problema os inimigos externos, mas eram os seus maiores inimigos internos que eram os problemas. Então Deus começa a confrontar para que eles mudem. Aí, queridos, que tem uma situação que é complicada. Por quê? Porque aí, por isso que eu li esse versículo aqui para você, no capítulo 2, no versículo 7, nós vamos entender o porquê dessa dificuldade, por que o ser humano, e aqui no caso Israel, eles tinham essa dificuldade de realmente fazer o que de fato estavam falando. E por que eles eram tão idólatras? Porque no fundo, queridos, o orgulho prevalece no coração deles. Essa que é a grande verdade. Porque sem a humildade, que é o oposto da arrogância, do orgulho, da altivez, eu nunca vou reconhecer o que eu preciso mudar. E se eles não tivessem humildade, eles não iriam aceitar a exortação do profeta Isaías. De igual modo, é a nossa vida hoje. Os nossos problemas, você pode até não perceber isso. Se você ainda não percebeu, pelo amor de Deus, você precisa entender isso hoje, agora, neste áudio. O nosso grande problema, queridos, um dos grandes problemas que nós temos é o orgulho. Porque o orgulho, ele não permite que nós venhamos mudar. Por que eles não mudavam? Porque eles eram orgulhosos. E o orgulho que eu estou falando aqui é o orgulho negativo, é o orgulho da soberba, da arrogância, da prepotência, da altivez, da independência de Deus que está no coração do homem. Então, essa independência, ela afasta Deus de nós e nós não vamos conseguir mudar. E por que Deus está confrontando? Porque Deus é misericordioso, dizendo assim, olha, eu sei que vocês vão se acabar, mas eu estou dando uma oportunidade para vocês de mudarem. Então veja, trazendo para a nossa vida hoje, nós não somos diferentes, queridos. O nosso problema, o que nos dificulta, o que nos traz essas dificuldades na nossa vida espiritual, é porque nós não estamos dispostos a mudar. Nós não estamos dispostos a realmente reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e trabalhar as mudanças que nós precisamos. Por que nós não conseguimos isso? Por conta do nosso orgulho. Nós não mudamos por conta do nosso orgulho. E aí, quando eu entendo que Deus é soberano, que Deus ele vai abater a arrogância do homem e que os ídolos do homem serão destruídos, que só Deus é soberano e só o Senhor é exaltado, ele diz assim, o Senhor será exaltado naquele dia. Se ele vai ser exaltado naquele dia, é porque ele já é exaltado, entende? Então eu preciso que ele seja exaltado na minha vida hoje. Lá na frente, no Novo Testamento, nós vamos ver algumas passagens que vai dizer bem assim, todo aquele que se exalta, ele vai ser humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Então, isso não mudou. Isso Israel
teve grande dificuldade de reconhecer isso. Eles só queriam ouvir aquilo que era agradável ao coração deles, eles não queriam aceitar que estavam errados. Queridos, não é diferente hoje. Tanto as nações quanto para os cristãos hoje. Você vê na nossa política hoje, é muito difícil um político ele reconhecer as suas falhas. É quase impossível. Eu nunca vi praticamente um político no Brasil que errou e disse, olha, eu errei, vou me corrigir, fiz isso aqui. Não, sempre eles estão certos, eles nunca fazem meia culpa. E pasme, querido, esse é o grande problema do ser humano. A altivez, a soberba, a arrogância. Resumindo, o ser humano, ele só não muda por conta do seu orgulho. Que Deus nos livre de sermos orgulhosos.